Então, vamos falar agora do corpo etérico. Quais são os outros nomes do corpo etérico? Os nomes são duplo etérico. Já ouviu falar em duplo etérico? É o corpo etérico. O lastro da psicossoma, o vital, o corpo vital. O duplo é o agente intermediário entre o perispírito, que é o corpo astral, que nós vamos falar daqui a pouco, e também o corpo físico. Então, ele faz ali a conexão entre o corpo astral e o corpo físico. Esse é o duplo etérico, é o corpo etérico. É a camada mais próxima que tem do corpo físico. Olha que interessante. Propriedade: dar e manter a vida ao corpo físico, sustentando sua harmonia. Veja só aqui, já para a gente começar a trabalhar esse fator, o que é esse corpo etérico? Então, esse corpo etérico nós vamos nos aprofundar mais assim. É a pura energia que tem em nosso corpo. Você já deve ter ouvido falar da aura, né, que a gente consegue, aqueles, né, que tem ali uma certa clarividência, consegue ver assim a aura assim em volta, em torno do corpo. Já viu isso? Esse é o corpo etérico. Então nós vamos aqui caminhar para que a gente consiga compreender melhor esse corpo etérico. Então esse corpo etérico está associado à produção do ectoplasma. E é a estrutura extremamente tênue, a matéria quintessência, muito sutil, fluido e depurado. Olha que interessante. Tem a função de distribuir as energias captadas do cosmo através dos chakras, pois é onde eles estão localizados. Veja aqui, para você já começar assim a entender. Então existe um corpo etérico que está envolto do corpo físico, está mais próximo do corpo físico. E ele faz a conexão do corpo astral, o perispírito, que nós vamos falar daqui a pouco, com o corpo físico. Ele pega toda a energia ali do cosmo e traz para o corpo. E por onde ele trabalha? Trabalha através das energias que vêm através dos chakras. Quando a gente fala de chakras, que é um curso lá para frente para a gente fazer associação, para você entender. Quando a gente fala desses chakras, que são os vórtices de energia, que também, por coincidência, os principais são 7, não é? Então, quando a gente fala dessa energia que vem do corpo etérico, ele atua já nos chakras, olha só. E aí ele distribui nos pontos energéticos que nós temos no corpo, onde a acupuntura trabalha nesses pontos, os nadis, né, que estão os pontos energéticos no corpo. Os nadis, os nadis, são essa energia que estão sendo lançadas para o corpo, que está no corpo etérico. E olha só que interessante. O duplo etérico, ele vibra, em média, 1 centímetro acima do corpo físico. Então, imagina assim, olha para uma pessoa e começa a olhar assim, ó, 1 centímetro acima do corpo físico, começa, então, a vibrar esse corpo etérico. Então, envolto assim, 1 centímetro de distância, já começa. Eu não vou aqui mostrar para você com profundidade nessa aula, mas na aula em que nós iremos tratar a respeito disso, eu vou mostrar algumas imagens para você entender como que esse corpo se apresenta para quem tem clarividência, tá bom? Isso envolve cores, luminosidade, é algo extremamente importante compreender. A estrutura do corpo etérico, semelhante a uma teia, olha só que interessante, está em constante movimento. E aí, essa energia, esse corpo etérico, está em constante movimento. O duplo etérico tem a função de estabelecer saúde automaticamente para o corpo, sem a interferência da consciência. Olha que legal. Possui individualidade própria, mas não tem consciência. Então, esse é o corpo etérico. Por intermédio da estrutura etérica, os atos da vontade, os volitivos, os desejos, as emoções e quaisquer manifestação da consciência superior passam a atuar no corpo físico. Então, exemplo aqui para você entender. Vamos lá, galera, vamos lá, irmãos e irmãs. Olha que interessante. O corpo acima é o corpo astral, está ali as vontades, as emoções, o instinto, nós vamos falar daqui a pouco, e mais acima tem o corpo mental inferior, que está com toda essa questão que nós vamos falar aqui de todo o processo de compreensão psicológica, direcionamento para o corpo físico. Passa então para o corpo astral, aciona o corpo etérico e o corpo etérico emana para o corpo físico toda essa energia. Então, tudo que vem
do etérico, tudo que vem dos corpos superiores passa pelo campo do corpo etérico para tocar, para levar ao corpo físico toda essa energia. Então é importante compreender o que nós podemos trabalhar aqui com relação a esse corpo. Quando a gente fala de um reiki, por exemplo, o trabalho de atuação está no corpo etérico. Então, é para trabalhar ali toda essa questão energética para aquilo que o corpo irá receber. Então, se tem no corpo etérico alguma energia que não está muito boa naquele momento, que não está sendo bem conduzida dos corpos que vieram anteriormente, aliás, os corpos que vieram corpos superiores, quando chega no corpo etérico, se não fizer uma administração dessa energia, o corpo pode somatizar. Então, o reiki, todos os trabalhos com relação energética, atua nessa área. Um banho, por exemplo, de ervas, é para fazer essa limpeza energética, para que o corpo consiga receber uma energia mais adequada, um banho de sal grosso e tantas outras coisas com relação aos cristais, ao vegetal e tantos outros trabalhos e técnicas atuando na energia, vem no corpo etérico. Agora você começa a compreender, entendi. Quando eu estou em um trabalho ativando e trabalhando a energia, eu estou trabalhando em qual corpo? No corpo etérico para, de alguma maneira, manifestar no corpo físico, porque vai passar por ele. É assim que a gente começa a compreender o corpo etérico. É o duplo. Por quê? Porque constitui duplicata do nosso corpo físico. É como se duplicasse o nosso corpo, só que em energia. Olha só que interessante. Duplicou o corpo e tem o corpo etérico. Grande número de doenças, desarmonias estão alojadas no duplo etérico, influenciado do corpo físico. Veja só que interessante. A maioria das doenças acontece primeiro nesse corpo. Então, Karna Namaskaram quer dizer, então, que se eu tiver essa consciência, como um curador, como alguém que está querendo gerar cura em mim mesmo, proporcionar a cura, e também ajudar alguém nesse processo de cura, onde eu posso atuar diretamente? Lá no corpo etérico. Porque é esse corpo que gera a manifestação da doença no corpo físico. O corpo físico vai somatizar aquilo que está em desarmonia, em desordem no corpo etérico. Por isso aqui que o trabalho de cura já começa nesse processo. No corpo etérico. O trabalho de ajuste no corpo físico já começa com a consciência de que no campo e o corpo etérico existem ali a necessidade de harmonizar a energia, porque eu estou recebendo energia que vem dos outros corpos e passando pelo corpo etérico. O corpo etérico ele vai fazer com que a manifestação ocorra no corpo físico. E é por isso que você, às vezes, está bem, outra hora não está. O que aconteceu? Nada. Apenas a energia, olha, apenas, né? Não minimizando esse processo. É o processo da energia que vem do corpo etérico e afetou você. Vamos seguir aqui para você entender ainda mais. As chamadas cirurgias astrais, via de regra, são realizadas nesse corpo. Então, Namaskara, esse não é o corpo etérico? O corpo astral não é o que é o terceiro corpo que está acima desse, mais sutil? É. E por que que as cirurgias astrais, em via de regra, acontecem nesse corpo etérico? Pode ser afetado por substâncias ácidas, hipnóticas, sedativas, entorpecentes, sensível aos alteradores de estado de consciência, sensível também ao perfume, ao frio, ao calor, ao magnetismo e etc. Então, quer dizer que um trabalho de cura astral vai fazer o trabalho diretamente no corpo etérico. E no corpo etérico vai ser alterado aquela energia. E como que é feito isso? Vamos lá para deixar claro aqui para você. O corpo etérico, ele é afetado, ele é bem sensível. Ele é afetado por substâncias ácidas. Então, se eu ingerir substâncias ácidas, o corpo etérico vai trabalhar ali um processo energético e vai levar essa energia para o corpo. Outra forma de acessar esse corpo etérico é pelo processo hipnótico. Está conseguindo entender aqui? Você participou de alguma vez de uma terapia de hipnose? Quando tem a hipnose, é levado então ao processo de chegar
ao corpo etérico, que está sensível, e fazer ali um trabalho energético para o seu corpo ser manifestado, esse magnetismo, essa cura. Sedativos, entorpecentes, o próprio sono, de alguma maneira, já faz você acessar o corpo etérico. Os estados alterados de consciência, que pode ser feito por respiração, que pode ser por uma medicina, por exemplo, a medicina da ayahuasca, você acessa o corpo etérico para promover a cura. E essa cura, essa cirurgia acontece muitas vezes nesse processo de que o estado de consciência, de magnetismo, da sensibilidade, ele é aflorado. Então, você pode ter uma cirurgia astral nesse corpo etérico. Por quê? Porque a cura vai ali no corpo etérico e nem afeta o corpo físico. Se está afetando o corpo físico é apenas uma manifestação da doença que está no corpo etérico. Então, muitas vezes, a cura vem antes. Ela vem antes no sentido de vir no corpo etérico para que o corpo físico seja tratado e saia essa enfermidade, essa doença, essa manifestação. Ei, eu acredito aqui que você já começou a entender. Quer dizer, então, que existe uma maneira de trabalhar o corpo etérico. Tem. Mas toma consciência primeiro. Entenda como funciona. A energia está no corpo etérico. De todos os corpos que vêm, chega no corpo etérico e transmite para o corpo físico. Imagina, então, o que seu corpo físico está recebendo de energia. E é disso que nós estamos tratando. Mas vamos seguir para que a gente consiga entender ainda mais. Ó, ainda dentro do corpo etérico, dissocia-se do corpo físico logo após a morte. E, a seguir, dissolve-se em questão de horas. Quer dizer o seguinte aqui. Quando o corpo físico morre, o corpo etérico vai sair, vai se dissolver, não vai permanecer. Então, toda essa energia que dava vida para o corpo, porque é essa energia etérica que dá vida para o corpo, que transmite a vida para o corpo. Então, quando o corpo morre, o corpo etérico ele se dissolve.